Minha filha tem 14 anos de idade, se envolveu com um cara de 37 anos, acabou engravidando dele. Eu descobri que ela estava grávida. Quando eu descobri que era esse cara, a idade do cara, eu fui até onde ele, e aí perdi o controle mesmo, sabe? Tanto para a parte da minha filha quanto para a parte dele. E em meio a essa situação, a minha filha se revoltou completamente comigo, falou horrores de coisas para mim, né? Dizendo que eu não queria deixar ela ser feliz, que eu nunca arrumei alguém para me ser feliz, que eu sempre tive uma vida de, né? E que eu não jogasse esse peso de não ter vida, de não saber o que é ser feliz, de ter isso, ter aquilo, de eu estar segurando ela, de eu querer que ela tenha o mesmo futuro que eu tive, né? Que é ficar velha e sem ninguém. E começou a falar um tantão de coisas, começou a defender ele e no final acabou fugindo com ele, né? E agora eu estou aqui desesperada, sem saber aonde ela tá. O telefone dela eu já liguei por várias vezes, ela não me atende. Eu fui na casa desse cara de novo, atrás dele, mas ele não se encontra lá, né? Não sei para onde eles fugiram, não sei onde ele está. Fui atrás do pai dela para comunicar o que tinha acontecido, desesperada, e chegando lá, sabe o que que ele fala para mim? Que se alguma coisa tiver acontecido com a minha filha, com a nossa filha, eu vou pagar as consequências, porque tudo foi erro meu, porque eu nunca soube criar ela. Começou a me falar um montão de coisa, como se eu fosse uma mãe, sabe, uma mãe desnaturada, uma mãe que nunca cuidou direito dela, uma mãe que desprezou, algo do tipo, como se eu fosse o pior tipo de mãe, o pior tipo de ser humano, né? E assim, ele nunca foi presente para nada. Todas as vezes que eu precisei dele, para ajuda com ela, ele sempre virou as costas e sempre ficou me culpando, entendeu? E eu não entendi detalhe. Desde sempre ele nunca teve uma ajuda ali mensalmente ali de todos os meses, daquela ajuda nunca. Era uma vez na vida que ele dava uma ajuda e olha lá, entendeu? E agora para me julgar, para me culpar, ele tá, né, de peitão aberto para falar horrores de coisa para mim, para jogar toda a responsabilidade das coisas que estão acontecendo comigo, sendo que eu não tenho culpa de nada, porque eu sempre fiz o meu melhor. Eu fui atrás, quando eu descobri o que tinha acontecido com ela, não foi por descuido meu ou por eu não ligar para ela ou algo do tipo, não. Eu trabalho, eu tenho hora para sair para trabalhar, não tenho hora para chegar e eu vou pro trabalho, eu não fico em festa, que nem a minha filha mesmo falou, que eu era uma pessoa que não era feliz, porque eu não tinha ninguém e eu nunca arrumei ninguém justamente para não atrapalhar o nosso convívio, para ela sempre ter o privilégio ali de estar em paz dentro da nossa casa, de estar segura dentro da nossa casa, entendeu? O que eu mais fiz durante esse período todo foi trabalhar em prol do futuro dela, em prol de toda a estabilidade para ela, entendeu? Eu nunca errei como mãe, jamais, mas eu não tinha como ficar monitorando ela 24 horas. Ah, que nem o pai dela falou, como é que você me disse ser uma boa mãe se você nem sabia com quem que a sua filha estava se relacionando e que ela estava grávida? Que tipo de mãe é essa que não sabe nem os períodos lá da filha para saber que algo estranho estava acontecendo? Veio perceber quando a barriga da menina estava crescendo? Não, eu vim perceber porque ela começou a passar muito mal, não queria comer nada. No meu pensar, eu achei que a menina estava com algum problema, eu fiquei desesperada. Levei ela pro hospital, cheguei lá no hospital, eles falaram para mim que não tinha como bater ultrassom, porque o aparelho estava desmantelado, não sei o que, eu tinha que esperar. Eu sem nem um centavo no bolso, corri atrás de pegar emprestado com os outros para poder levar ela em uma clínica particular, para poder bater essa ultrassom, para saber o que que ela tinha. Fui atrás desse pai dela, que tá dizendo que eu sou o pior tipo de mãe, para pedir pelo menos R$ 100 emprestado para ele, emprestado para eu usar em prol da filha dele, porque eu não sabia o que ela tinha, achei que ela tava doente, que eu tô falando para vocês. Ele simplesmente virou para mim e falou que não tinha dinheiro não tinha nenhum centavo não, e desligou o celular na minha cara. E aí os outros foi que me emprestou esse valor. Eu levei ela lá, quando cheguei lá, foi que eu descobri que ela estava grávida, que o doutor falou que ela estava grávida. Quando ele falou isso, eu fiquei em choque.
choque, eu fiquei sem acreditar. Por quê? Porque eu vi sofrendo desde sempre. Tanto é, gente, tanto é que eu só tive ela como filha. Eu nunca tive apoio de mãe, eu nunca tive apoio de ninguém, né? Eu tive um caso com o pai dela, passageiro, porém quando eu engravidei, ele nunca foi homem, desde sempre ele virou as costas, entendeu? Ele nunca quis assumir a minha filha, até para registrar a minha filha, foi em modo judicial, tive que botar na justiça para comprovar que ela era filha dele, e aí ele foi obrigado a registrar judicialmente. Não foi nem por livre e espontânea vontade, nunca teve convívio algum com a minha filha. Quando ela foi crescendo, foi que ele começou a dizer que se orgulhava de ter uma filhinha moça, entendeu? Sendo que ele nunca na vida ajudou em nada. Quando ela ficava doente, tudo que ela precisava sempre foi eu. Nunca teve ninguém, muito menos ele, para ajudar. E agora, para me criticar, ele critica facinho. E aí, a maioria das pessoas concordam com o que ele fala, sabe, gente? E eu me sinto totalmente triste com a situação, sabe? Eu nem consigo acreditar que ainda há pessoas que consigam me julgar, me conhecendo, sabendo a minha realidade. Todo mundo sabe como que é meu perfil, como sempre foi, entendeu? Na minha casa sempre morou só eu e ela. Eu nunca trouxe nem homem pra dentro da minha casa. Quando eu tinha um relacionamento, era lá fora. Não levava pra dentro de casa, não. Então eu não dei mau exemplo pra ela de forma alguma. Nunca deixei um material escolar faltar pra ela, nunca. E aí, voltando ao assunto, quando eu descobri que ela estava grávida, eu fui tentar conversar com ela. Até então, eu achei que ela estava grávida de outro garotinho da mesma idade que ela, né? Foi aí onde ela foi e falou pra mim, mãe, já que a senhora tá sabendo, eu ia chamar ele para conversar com a senhora, só que ele falou que era melhor eu mesmo conversar com a senhora. Eu tô me namorando com fulano de tal, aí foi dando as especificações dele, e aí eu fui e falei assim, eu não acredito. Esse homem tem idade de ser teu pai. Ele tem idade, mas ele não é meu pai. E idade não tem nada a ver, não, mãe. Ele tem caráter, ele é homem, ele trabalha, ele é isso, ele é aquilo. E aí eu fiquei revoltada. Eu falei, minha filha, você é uma criança. Eu vou atrás, sim, dos seus direitos, dos meus direitos, porque ele fez isso, ele tem que pagar pelas consequências do que ele fez. Foi o que mudou a cabeça dela, né? Falar, vai botar ele preso, entre ele e a senhora, eu vou ficar com ele, entendeu? E foi aonde virou a cabeça dela, ela ficou transtornada e não pensou duas vezes e fugiu. Só que eu não imaginei que ela iria fugir, porque até então, no dia do acontecido, que eu fui atrás dele, que eu falei muitas coisas pra ele, eu perdi o controle, eu fui em cima dele mesmo, sabe, gente? Em cima da minha filha também. Eu fiquei ali sem, sabe, sem acreditar naquela situação, naquela cena que eu tava vivendo ali aquele momento. E aí ele teve a cara de pau de falar pra mim que tinha se relacionado com ela, tava gostando dela e que eu não me preocupasse, que ele ia assumir ela. E que ele tinha até falado pra ela falar comigo direitinho, né? Já que ele morava com outro amigo dividindo aluguel e a gente morava na minha casa, né? Que ele fosse pra lá pra eles poderem morar juntos. Gente, eu achei assim, sabe, as palavras dele muito afrontosa. Como assim? Um cara dessa idade com a minha filha fez o que fez, ainda chegar pra mim e dizer, pra mim dar a liberdade dele morar com a minha filha dentro da minha própria casa. Eu falei que jamais na vida eu permitiria isso, jamais. Aí ele foi e falou assim, se você quer ver sua filha, né, passando por coisas que você já passou, que você, como disse, que nunca queria que sua filha passasse o que você passou, então ela vai ter que passar porque eu sou pobre, eu não sou rica, eu não tenho dinheiro, eu não obriguei ela a nada, aconteceu, a gente se apaixonou, a gente se relacionou. E detalhes, a minha filha nunca tinha se relacionado com ninguém, foi o primeiro namorado, foi esse cara, gente. Um cara nessa idade, ele é homem, entendeu? E aconteceu o que aconteceu, e agora eu tô sendo julgada, eu tô sendo culpada, eu não sei onde tá minha filha, eu não sei o perfil dele por completo, eu não conheço ele, eu não conheço a vida dele, eu não conheço os familiares dele, eu não conheço nada dele, e agora simplesmente sabe lá Deus onde ele está com a minha filha a hora dessa, como que vai ser de agora em diante, ela tá, onde ela estiver, ela tá com muita raiva de mim, entendeu? Pelas coisas que eu falei, mas tudo que eu falei eu não me arrependo, eu só falei a verdade, entendeu? E eu ainda falei pra ela, já que aconteceu isso, fazer o quê? Agora é levantar a cabeça, pedir a Deus que venha com saúde, mas todo aquele seu futuro, tudo aquilo, minha filha, não vai ser mais a mesma coisa, porque querendo ou não, filho atrapalha sim a vida, ainda mais nessa idade, você não tinha idade de engravidar não, era pra você estar estudando, era pra você estar com outras metas, outros objetivos, filho só mais lá na frente, como é que você caiu nessa, minha filha? Eu achando que você ainda era moça e você aparece pra mim grávida e de um cara nessa idade, sabe, gente?
Eu sinto muito pelas coisas que eu falei pra ela, se ela chegar a ver esse vídeo, eu sinto muito pelas coisas que eu falei pra você. Eu tô muito arrependida, muito preocupada, eu não sei onde você está. Já tá me sufocando a preocupação e pra terminar de completar o seu pai ainda, me humilhando, falando coisas horrorosas, me amedrontando quanto a você, onde você tá, o que pode acontecer. Me dá pelo menos notícias de você. Pelo amor de Deus, eu sempre vivi em prol de você, você sabe muito bem disso, sempre cuidei bem de você, eu sempre desejei o melhor dessa vida pra você.